básico sobre tecnologia de plasma. Nessa primeira parte do treinamento, iremos discutir os seguintes tópicos: o que é plasma, estrutura do painel de plasma, princípio básico de funcionamento do painel, como a imagem é gerada, circuito subcampo e alguns cuidados durante a instalação e manuseio. O que é plasma? Você sabe o que é plasma? Nesta ilustração temos fenômenos distintos geradores de luz visível: a luz emitida por um raio e a luz emitida por uma lâmpada fluorescente. Fenômenos distintos que possuem basicamente duas coisas em comum. Primeiro, ambos fenômenos emitem luz. E segundo, a luz emitida é resultado do que chamamos de quarto estado da matéria, o plasma. Estados da matéria. Como nós sabemos, basicamente existem três estados da matéria, que consistem em estado sólido, líquido e gasoso. O plasma pode ser entendido como o quarto estado da matéria, pois difere do líquido, do sólido e do gasoso. É possível obter seu plasma na ionização de um átomo, ou seja, quando polarizamos um átomo de modo a separarmos as cargas positivas e cargas negativas. Assim, uma energia em forma de luz é liberada. Ionização do átomo. Esta animação mostra como é realizada a separação das cargas positivas e cargas negativas no painel de plasma. Inicialmente temos uma célula com um átomo de gás neutralizado. Quando uma alta tensão DC é aplicada nessa célula, é natural que as cargas negativas sejam atraídas pelo terminal positivo da célula e que as cargas positivas sejam atraídas pelo terminal negativo da célula. Como consequência dessa separação, haverá a emissão de raios ultravioletas, que, quando devidamente tratados, são visíveis ao olho humano. Lâmpada fluorescente versus painel de plasma. Para entendermos melhor o que é plasma, podemos usar como bom exemplo o princípio de funcionamento de uma lâmpada fluorescente, as mesmas que são normalmente usadas em nossa casa, em nosso trabalho, etc. A lâmpada fluorescente é um tubo de vidro lacrado com gás de baixa pressão e com dois eletrodos em sua extremidade. Quando uma tensão é aplicada entre os dois eletrodos, o processo se inicia. O gás é então ionizado e o raio ultravioleta é gerado. O raio ultravioleta passa pela substância fluorescente existente no corpo do vidro e assim a luz visível é emitida. Porém, para iniciar o processo é necessária uma alta tensão. Depois da descarga inicial, uma tensão mais baixa é aplicada ao circuito para manter a descarga e continuar sustentando o efeito luminoso gerado pela lâmpada. Ilustração do painel. Diante do que foi explicado, em um painel de plasma, cada célula pode ser entendida como uma pequena lâmpada fluorescente, que podem emitir independentemente luzes correspondendo a um ponto da imagem formada na tela. Composição do painel. Basicamente, o painel de plasma é formado por duas camadas de vidro, um vidro traseiro e outro vidro frontal. Estrutura de uma célula. Como explicado anteriormente, um painel de plasma é formado por milhares de células, e cada célula pode ser entendida como uma pequena lâmpada fluorescente, sendo que, para conseguirmos o efeito colorido na tela, cada uma dessas células são subdivididas em três subcélulas, que podem emitir independentemente luzes nas cores vermelho, verde ou azul, correspondendo a um ponto da imagem formada na tela. Composição do vidro traseiro. Nesta animação podemos ver com maiores detalhes a estrutura do painel de plasma. No vidro traseiro estão localizados os eletrodos de endereçamento. Sobre os eletrodos de endereçamento há uma camada de material dielétrico. E sobre este material estão as paredes isolantes, que têm como principal finalidade separar os fósforos que compõem o R, o G e o B. E por último, ainda no vidro traseiro, sobre as paredes isolantes é aplicada uma matriz preta,
para melhorar a definição da imagem. Composição do vidro frontal. Já no vidro frontal estão localizados eletrodos de varredura e de sustentação. Assim como no vidro traseiro, sobre os eletrodos há uma camada de material dielétrico e, por último, uma camada de um material refratário, óxido de magnésia. Montagem do painel. Na junção dos vidros traseiro e frontal é carregado e selado gás. O gás utilizado no plasma são os gases neônio e xenônio. Portanto, o painel de plasma é basicamente formado pelo vidro traseiro, gás e vidro frontal. Painel montado. Depois de montado, o painel de plasma possui cabos por toda a sua extremidade, sendo que estes cabos são conectados aos respectivos circuitos de endereçamento, varredura e sustentação. Princípio básico de funcionamento do painel. Operações básicas. Como estudado anteriormente, o painel de plasma pode ser entendido como sendo milhares de pequenas lâmpadas fluorescentes que podem emitir independentemente luzes, correspondendo a um ponto da imagem formada na tela. O princípio de funcionamento de uma lâmpada fluorescente já foi comentado no início do treinamento. Agora nós iremos estudar com mais detalhes o princípio de funcionamento do painel de plasma. Para acender um pixel na tela de plasma, existe um processo que podemos dividi-lo basicamente em 3 etapas. Primeira etapa, inicialização. Consiste basicamente em neutralizar todos os átomos de gás. Segunda etapa, endereçamento. Este processo cria carga nas paredes das células e é aplicado nas células que devem emitir luz. Terceira e última etapa, sustentação. Consiste na aplicação alternada de trem de pulso entre os eletrodos para a emissão de luz das células. Explicaremos cada uma dessas etapas com mais detalhes na sequência do treinamento. Inicialização. Como estudado anteriormente, esta é a estrutura básica do painel de plasma, onde podemos ver em detalhes os eletrodos de endereçamento, de sustentação e de varredura. A primeira etapa para acender um pixel do painel é a descarga para o apagamento, a inicialização. Uma célula ao ser desligada deixa em seu interior cargas que podem ocasionar descargas espontâneas, causando pontos luminosos indesejáveis na tela. Para cancelar este efeito, é aplicada uma tensão elevada entre os eletrodos de varredura e de sustentação, para neutralizar as cargas existentes. Este processo é executado para todas as células antes do início do processo de ignição. Endereçamento. A segunda etapa é a formação do ambiente de plasma, aplicando tensão entre o eletrodo de varredura e de endereçamento. Este processo cria carga nas paredes das células e é aplicado somente para as células que devem emitir luz. Sustentação. A terceira e última etapa é a aplicação alternada de trem de pulsos entre os eletrodos de varredura e de sustentação. Deste modo, a célula emite a luz durante a aplicação do sinal nos eletrodos. O segundo processo cria uma espécie de memória na célula que deseja acender, e ao aplicar os pulsos alternados, as células marcadas acendem simultaneamente. Todo este processo de inicialização, endereçamento e sustentação foi batizado como sistema subcampo. Veremos mais a respeito deste sistema no decorrer deste treinamento. Circuito subcampo. Antes de iniciarmos a explicação do circuito subcampo, vamos rever alguns conceitos básicos sobre televisão. Tradicionalmente, uma imagem é desenhada em um televisor em uma sucessão de linhas horizontais. Primeiro traçam-se as linhas ímpares e, por último, as linhas pares. Ou seja, uma imagem equivale a um quadro, que por sua vez equivale a 2 campos. Essa técnica é chamada de varredura entrelaçada. Varredura progressiva. Alguns televisores convencionais disponibilizam o desenho da imagem de maneira progressiva, de forma que as linhas são traçadas em sequência, com uma velocidade maior do que na varredura entrelaçada e qualidade de imagem superior. Trata-se da varredura progressiva ou Progressive Scan. Varredura dos televisores de plasma. Independente do tipo de varredura entrelaçada ou progressiva,
a imagem é composta por um único quadro, sendo que, na varredura entrelaçada, um quadro equivale a 2 campos, enquanto que para a varredura progressiva, um quadro equivale a um único campo. A principal diferença entre a imagem dos TVs convencionais e os TVs de plasma se deve à maneira de como é criada a imagem. Para os TVs de plasma, a composição da imagem é completamente diferente. Para a criação de um quadro, temos o equivalente a 8 subcampos. Pulso de subcampo. Como vimos, a imagem em um televisor de plasma é composta de 8 subcampos, ou seja, conforme explicado anteriormente, durante a geração da imagem, o processo de inicialização, endereçamento e sustentação se repetem por 8 vezes. Tudo isso acontece em um intervalo de tempo de 20 milissegundos. Sinal de sustentação. Observe que a diferença entre os 8 subcampos está no pulso representado em vermelho do desenho, que representa o pulso de sustentação. Os pulsos de inicialização e endereçamento são exatamente os mesmos para todos os 8 subcampos. O principal propósito dessa variação no pulso de sustentação é o controle mais preciso do brilho de cada pixel. Cuidados durante o transporte. Quando transportado, a oscilação do vidro pode danificar as paredes isolantes do fósforo, ocasionando vazamento do gás e, consequentemente, danificando o painel de plasma. Portanto, tenha muito cuidado quando houver a necessidade de transportar o televisor, e nunca transportar na posição horizontal. Cuidados durante a instalação. Alguns detalhes importantes devem ser levados em consideração no ato da instalação. Apesar do próprio painel possuir uma camada antirreflexo, evite ambientes propícios a tal situação, como, por exemplo, instalar o plasma de frente a uma janela. E instruir o consumidor a instalar a uma distância ideal para a visualização, em função das dimensões da tela. A tabela mostra as distâncias recomendadas de acordo com as dimensões da tela. Conexões dos cabos. Nessa figura temos os principais pontos de conexões de um TV de plasma. RF, normalmente usado para acoplar antenas. A qualidade da imagem obtida nessa conexão é baixa, aproximadamente 270 linhas de resolução. Vídeo composto, conector tipo RCA e possui uma qualidade de imagem mediana, similar à conexão RF, aproximadamente 270 linhas de resolução. Super vídeo, conector para vídeo analógico que proporciona uma imagem boa, aproximadamente 350 linhas de resolução. Vídeo componente. Essa conexão, formada por um trio de conectores RCA, proporciona uma imagem de qualidade muito boa, mais de 500 linhas de resolução. HDMI. Conexão digital de alta definição com transmissão de áudio. Proporciona a melhor qualidade de imagem, mais de 1000 linhas de resolução. Deixe seu like e inscreva-se. Também deixe nos comentários o que achou do vídeo e sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.